Hoje é muito comum ter nos quadros a rota interna para mangueira de freio e conduíte. E toda vez que eu faço um projeto customizado que o quadro não tem essas passagens e eu abro, tem sempre alguém perguntando como é feito, se é seguro, se tem algum problema. Muitas vezes eu pego um quadro antigo para algum projeto, e estou falando de antigo mesmo, né? Eu fiz isso já na nossa barra circular 10 anos atrás. E você quer deixar mais legal, mais visual, mais limpo, então a rota interna é uma solução, né? Pode ser um quadro de alumínio, como esse aqui, que é da década de 90, que foi modernizado, né? Colocado as passagens internas, suporte para freio a disco, ou um desses, né? De ferro ou de cromo, que tem o suporte externo, né? E muita gente não gosta, né? Daquele cabo aqui que normalmente enferruja ou fica arranhando a pintura. Já que eu falei em cromo molibdênio, esse é um tipo de material que não se deve fazer a rota interna, ou pelo menos seria mais difícil, né? Porque o tubo muitas vezes tem menos de 1 milímetro de espessura, então é um tubo muito fino que fica um pouco frágil se você abre uma janela, né? Para quadros com paredes muito finas, como os de alumínio extra light ou o quadro de cromo molibdênio, muitas vezes o próprio furo aqui da garrafinha desencadeia uma trinca. Eu já vi trinca dar a volta no quadro inteiro a partir do furo do suporte da garrafinha, porque a parede é muito fininha. Então, muitas vezes nesse tipo de quadro, se você quiser fazer, vai ter que colocar uma moldura, uma janela externa soldada para reforçar a área. Esse aqui é o tubo inferior de um quadro em alumínio. Eu quero mostrar para vocês, né, que ele tem aqui a passagem interna, é um tubo com parede de 1.8, 1.84, é uma parede, né, 1 milímetro pelo menos mais espesso do que um quadro de cromo molibdênio. Então é bem tranquilo, é bem seguro, né? Seja feito pela fábrica ou feito aqui por nós, o resultado é o mesmo, né? Para trincar aqui é fácil, é só você limar isso aqui e deixar quadrado ao invés de deixar com canto redondo. Aí a quina é um bom princípio para uma trinca. Então, desde que seja assim bem redondo e num lugar onde não tem muito esforço, fica bem fácil. É claro que eu já fiz passagens em quadros de ferro bem lá na frente e dos dois lados, né? Fiz recentemente, porque é uma bike de passeio. A bike é de um senhor, ele só vai, como a gente fala, andar com 2 pneus no chão, né, o tempo todo, então não tem risco nenhum. Agora, se você gosta de pular rampa, fazer trilha pesada, você não vai fazer furos, né, dos dois lados num tubo que tenha diâmetro pequeno e parede fina, porque você enfraquece essa região. Se você quer fazer a passagem interna no seu quadro e você é um piloto mais radical que força a bike, faça desalinhado, né? Você não faz os furos na mesma direção como esse aqui, que é uma bike de passeio. Faz um para frente, um para trás, meio longe aqui da frente da bike, nos dois tubos, né? Se tiver furo embaixo, também um pouco afastado da área de esforço que é aqui. Porque no caso de uma batida, se você bate com uma bike como essa, bate contra um muro, a tendência desse tubo dobrar agora é muito maior porque ele perdeu parte da parede. Então, em caso de acidente, existe realmente um risco dessa peça aqui dobrar. Como essa é uma bike de passeio para andar na rua, vai usar inclusive pneu fininho, não tem problema. Esse aqui é um quadro atual em alumínio, então a gente percebe aqui tubos de grande diâmetro, ainda mais esse aqui, né, com um formato que não é redondo, já é um tipo de reforço. Os tubos estão ligados um no outro por um cordão de solda também. A espessura do tubo também é grande, né, quase 2 milímetros, então ele tem furos alinhados, ó, e sem problema. Inclusive existe esse mesmo quadro com a rota externa, né, tem aquele suporte para passar todos os, onde para, né, o conduíte, continua o cabo. Então, se a fábrica pode fazer de um jeito ou de outro, a gente, respeitando as mesmas regras, pode fazer também. A gente não costuma abrir uma passagem interna num tubo e deixar aqui o suporte de conduíte, né? Você tem que tirar. Então, você vai cortar aqui com a Dremel, com a serrinha, passar a lima, vai dar um trabalhinho para você desgastar isso sem afetar a estrutura do quadro. Então, é um trabalho para ser feito quando você já tem intenção de pintar o quadro. Eu vou fazer nesse quadro em alumínio, para vocês verem como é que é, e vou fazer também nesse quadro de aço, que é a mesma técnica, né? Só o material é diferente. Esse quadro aqui está acidentado, né? Eu peguei justamente para tirar algumas peças, tirar a traseira, a gancheira, né? Ele sofreu uma batida aqui, está inclusive trincado, amassado. Então,
eu não vou ter nenhum problema em furar para mostrar para vocês. Como o quadro é escuro, eu vou dar uma lixada aqui para poder enxergar, porque eu vou ter que traçar o furo certinho, medidinho. Olha só, se você pretende usar algum acabamento, alguma tampa que tem no mercado, né, como essa aqui, por exemplo, você precisa respeitar o tamanho. O diâmetro é 8, né, vai usar uma broca de 8 milímetros, e a distância, né, de ponta a ponta aqui, 23 milímetros. Agora eu vou puncionar aqui no centro, fazer 2 furos com a broca nessa medida, e depois vou fazer o corte com um disco de Dremel. Dá para fazer com uma serrinha, mas demora 1 hora, né, para fazer uma janelinha. O objetivo é furar com a broca de 8 milímetros, mas eu começo com uma de 4,5 ou 5, que inclusive me dá a possibilidade de corrigir pequenas mudanças de direção, né? Quando eu vejo que o furo está mais para baixo ou mais para cima, eu mudo a inclinação aqui e consigo corrigir a trajetória, né? Para deixar ele certinho. Aí quando eu furar com o outro, aí já não tem jeito, vai ficar do jeito que tiver, né? Então você tem que caprichar no furo com a broca pequena. Se você não tem coragem, não tem habilidade nem as ferramentas, você não vai fazer isso em casa, né? Então você pode procurar um ateliê que repara quadros, um frame builder, alguém que mexe com esse tipo de coisa, para fazer esse trabalho para que fique certinho, fique bonito e também seguro. Na hora de fazer esses cortes, eu costumo cortar abaixo da linha riscada, porque se eu errar para cima, fica feio, vai ficar muito aparente. Às vezes passa do limite que a capinha aqui vai cobrir. Então eu corto um pouco para baixo, né, da posição, e se tiver que dar um acabamentinho com a lima, eu faço isso. Eu gasto mais tempo, mas eu sei que vai ficar bem certinho, bem alinhado. Se você não tem experiência e quiser testar até num pedaço de tubo que você consegue aí, um restinho numa serralheria, é mais interessante, porque com a serrinha ou com o Dremel você não pode deixar a lâmina pegar do lado de cá, nem do lado de lá, porque quando ela toca aqui, ela já vai fazer uma cava que já fragiliza, né? Já é um local que pode trincar, então você não deixa atingir o lado de cá. O lado redondo tem que ficar sempre redondo, bem limpinho, bem lisinho. E depois tem que limar, lixar, tirar toda a rebarba por dentro e por fora para não ter nenhum problema estrutural futuramente. Bom, eu já tenho o formato básico, só falta dar o acabamento, né? Tirar um pouco de material aqui. E claro, se fosse uma furação dos dois lados na mesma direção, você tem a facilidade de limar, né? Mas é melhor fazer em quadros com tubo de maior diâmetro e com parede mais grossa. Nesse aqui eu faria desalinhado. Eu mandei cortar a laser, né, várias molduras dessa de acabamento. É só colocar aqui no furo, né, e soldar com a solda prata, solda latão ou TIG soldando por dentro e dar um acabamento, e aí já fica um furo reforçado. Mas aqui nem precisa, né? Você pode colocar uma capinha dessa plástica que é mais simples, que tem a largura aqui, ó, de encaixe de um quadro em alumínio, né, um quadro que tem parede mais grossa que essa. Ela vai entrar aqui, mas não vai ficar tão presa. Ela não sairia à toa, mas pode também ser colocada aqui uma de borracha, né, que é mais trabalhosa até para entrar, ela é mais apertadinha. O benefício dessa aqui é que você consegue colocar depois da mangueira ou do conduíte passado, né? Sendo que nesse tipo aqui, se você esquecer de passar no conduíte antes de passar ele aqui, aí tem que retirar, dá um maior trabalho. E ela abre, né? Então, olha só, depois com o conduíte já instalado aqui, você consegue vestir ela, né, e consegue fazer a instalação. E aí, gostou? Comenta se você faria ou se pretende fazer aí futuramente. Tem um quadro como esse aqui que fica legal fazer. Agora eu vou fazer um de alumínio.
O cuidado que tem que tomar ao usar um disco de corte aqui num quadro de alumínio é que o alumínio empasta, então você está cortando, ele gruda e quer tracionar, né? Você não consegue manter, ele quer sair rodando e aí você pode atingir partes que você não pode atingir. Então tem que fazer aqui uma pressão, segurar com as duas mãos para não deixar, porque a máquina o tempo inteiro quer avançar para frente, o que não acontece num quadro de cromo, num quadro de aço. Olha só, furo original, estampado pela fábrica e furo feito com broca. Praticamente nem precisaria ir para pintura, né? Claro que teria que tirar isso daqui, então ia ficar as marcas. Vamos ver a pecinha feita para um quadro de alumínio, como é que se comporta. Ó, fica perfeita e imóvel. Tá aí, furos feitos. Espero que vocês tenham gostado de ver como eu faço para criar uma rota interna em quadros de aço ou de alumínio. Não esqueça de curtir e comentar esse vídeo, valeu? Um abraço!